Muito bom, Evandro. Eu lembro que quando eu tive o acidente, né, foi um acidente de trabalho onde eu tive perda da mão e parte do antebraço do lado direito. Eu estava com 14 para 15 anos. Novo? Sim, novo. E lembrando que naquela época podia trabalhar com carteira assinada. O meu acidente foi no ano de 92. Então eu tinha minha carteira profissional, né, assinada. E o que eu estava me recordando aqui, assim, que eu estava com 14 para 15 anos e eu tinha um cabelinho grande, e foi numa época de turma da zona, de gangue aqui em Divinópolis, de adolescência rebelde. E de repente eu me encontrava com uma deficiência por um acidente de trabalho. Você trabalhava com o quê, Douglas? Eu trabalhava em uma fábrica de papel, aqui em Divinópolis, e nesse dia estava produzindo um papel que chama micro-ondulado. Ele é uma lâmina de papel e a outra que tem as ondinhas. Um papel que é usado para fazer embalagem de presente. Estava rodando esse papel. O papel molhou de cola, arrebentou. Eu brinco muito que eu fui colocar a ponta do papel entre o cilindro, esse cilindro puxou minha mão. E então, para vocês terem uma ideia, a mão passou entre dois rolos ali, onde nenhuma régua escolar passa, de tão próximo que é um rolo um do outro, e a mão passou ali no meio. Como é rolo liso, né, ele não era de dente, não tinha uma engrenagem, né, era rolo liso, ele foi puxando até aqui no rumo do punho, esse ossinho aqui do punho. Chegou aqui no rumo do punho, parou de puxar o Douglas, mas ela foi fazendo esse efeito. Eu não sei se o português seria isso, mas ela foi desluvando. A pele foi jogada toda para as pontas dos dedos. Eu lembro que tinha aqui, ó, na região da palma da mão, tem uma carne vermelhinha, ela desceu e ficou pendurada no dedão, né, parecendo um músculo de cozinhar ali. Mas enfim, e aí me levaram para o hospital, e aí começou uma nova fase na vida do Douglas. Um adolescente, 14 para 15 anos, cabelinho grande, parecendo Mogno, garoto da selva, começando a passear, né, aquela vida de paquera, aquela coisa toda. De repente me via com uma deficiência, isso mudou o rumo da minha história, mudou o sentido da minha vida naquele momento. Fui para o hospital, fiquei no hospital aqui em Divinópolis, no São João de Deus, por um período ali de uns 10 para 12 dias. Aí deu uma infecção que a gente popularmente conhece como gangrena, né? E deu essa infecção, me levaram para Belo Horizonte. E aí em BH aconteceu a amputação da mão. Um fato interessante que eu lembro que o médico falou assim, olha, entre em contato com sua família, que a gente precisa que seus pais assinem um termo de responsabilidade. Eu era menor, eu não tinha condição de assinar, né, por isso. E aí meu pai e o meu irmão mais velho, o Anderson. A minha mãe, no dia, ela perdeu a força das pernas, ela não teve condições de ir. Foi meu pai e o Anderson, meu irmão. E nesse dia eu lembro que meu pai chegou na porta do quarto, meu irmão ficou lá no corredor e meu pai entrou. Quando eu levei a mão para tomar a benção, eu vi nesse dia o meu pai chorar pela primeira vez, as lágrimas nos olhos do meu pai, que eu não tinha visto meu pai chorar ainda, porque ele tinha acabado de assinar um termo de que o filho dele ia perder a mão. Então, assim, foi um início trágico, lógico, né, e muito triste, não só para mim, mas para toda a minha família. Eu imagino que esse primeiro momento tenha sido... imaginando que são vários momentos. Um primeiro de revolta, depois deve vir um momento de aceitação, é isso mesmo? Sim, sim. Quando eu saí do hospital, que eu fui embora para casa, né, e as pessoas iam me visitar, não por maldade, mas talvez por um excesso de cuidado, as pessoas falavam assim, tadinho dele, como é que ele vai fazer para se alimentar? Tadinho, como que ele vai fazer para vestir roupa? Esse sentimento diminutivo, para quem passa, isso é péssimo. E eu comecei a achar que eu era um coitadinho. E comecei a ficar mais moadinho dentro de casa. Então, eu lembro que minha mãe pedia para eu ir num varejão lá próximo à nossa casa. Você morava onde? No bairro Afonso Pena. E aí a minha mãe pedia para eu ir no varejão Lima, lá perto de casa, comprar
Eu lembro até a marca do macarrão, Carli número 8. Era um maço de macarrão comprido, assim, de papel. E aí a minha mãe falava, vai lá comprar um maço de macarrão para nós. Eu falava, não, mãe, pede o Kennedy, meu irmão. Porque eu evitava de sair na rua e as pessoas falavam, olha o Douglas que perdeu a mão, olha o Douglas, filho da Dita, filho de Solange que perdeu a mão. Então eu comecei a ficar mais moadinho dentro de casa. E aí baixa autoestima, né, início de depressão, essa revolta. Isso numa época de 14, 15 anos, é uma época de namoradinho. Justo. É uma época em que você começa a ter essa questão, né? E como é que foi isso na sua cabeça? Então, e aí nisso tudo, eu comecei a ficar mais quietinho dentro de casa, e eu pensava que ninguém ia querer namorar com o Douglas, porque ele só tinha uma mão. E eu pensei que eu não fosse conseguir fazer nada. Então, por isso que a baixa autoestima, depressão, começou a fazer parte da minha história. E eu fiquei moadinho dentro de casa. Até que um dia um grande amigo me fez o convite para eu participar de grupo de jovens. E eu neguei nesse primeiro momento, não fui a esse grupo de jovens. E aí chegou um outro final de semana, esse amigo voltou à minha casa fazer o convite. Eu falei que ia, mas não fui novamente. Até que na terceira vez, esse grupo de jovem foi para minha casa, fazer a reunião lá. E aí eu falei, pronto, agora não tem como, né? A reunião está sendo... Não escapa. Não escapa. E aí, a partir daí, eu comecei a frequentar esse grupo de jovens. E aí eu comecei já a encarar a vida. Teve um episódio que me marcou muito. Eu fui no Salãozinho Santa Teresa, aqui em Divinópolis, no aniversário de 15 anos de uma amiga, da Neide, minha amiga até hoje. E fui ao aniversário da Neide, de 15 anos. Eu ainda não estava legal com a minha deficiência, sentado à mesa, tomando um refrigerante, comendo um salgadinho, e umas 5, 6 mesas para frente da minha, tinha uma menina que a gente estava trocando olhares. Uma hora dava covinha em mim, te quero. Outra hora dava covinha nela, eu também. Niki, a Neide, aniversariante, chegou perto de mim e falou, a minha amiga quer te conhecer. O meu coração disparou, não de, oba, vou conhecer uma menina, mas de medo da reação dela. Mas a adolescente é muito esperta, eu falei com a Neide, pede para que ela venha até a metade do salão, que eu vou até a outra metade. E eu fui ao encontro dessa menina com um toquinho no bolso, coloquei o toquinho no bolso e fui ao encontro dela. Niki, eu cheguei perto dessa menina, que eu levei a mão esquerda para conhecê-la, dar os 3 beijinhos, eu só escutei o clássico sinal de não. A outra. Quando ela falou assim, já viu quando você desce do passeio sem ver que dá um frio na barriga? Desaba tudo. Quando ela falou a outra, Niki, eu tirei o toquinho do bolso e apontei para ela, o encanto acabou. Deu uma pressa nessa menina de ir no banheiro fazer xixi, eu vou no banheiro fazer xixi, eu vou no banheiro fazer xixi, e cascou fora. A Neide, aniversariante, ficou super sem graça. Nossa, que menina boba. Eu fingindo que estava tudo bem. Preocupa não, vamos voltar, tomar o refrigerante, comer o salgadinho. Mas naquele dia, por pouco, eu não saí do salãozinho comunitário no bairro Santa Teresa e não me matei. Foi por muito pouco. Porque esse sentimento de ser rejeitado, isso é péssimo para quem passa. Fui embora para casa, chorando, sem com que ninguém percebesse. Deitei, mas o coração de uma mãe é fantástico. Acho que nem a NASA consegue explicar. Justamente nesse dia, a minha mãe foi no meu quarto, sentou na cabeceira da minha cama e passando a mão na minha cabeça e pedindo a Deus pelo filho dela, que tinha perdido a mão, que Deus não permitisse com que ele sofresse. Hoje eu falo assim com propriedade que naquele dia as orações da minha mãe me salvou. Porque esse sentimento de ser rejeitado, isso é péssimo para quem passa. Por isso, Evandro, até assim, você não perguntou, mas já adiantando, por isso que hoje eu faço questão de ir às empresas falar de segurança do trabalho. Porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, pelo que a minha família passou. E falar de segurança, para mim, hoje eu vejo como uma missão. Se eu não falar de segurança do trabalho para as pessoas, eu deveria ser preso. Porque se eu não falar, é como se eu estivesse omitindo
né, um socorro, assim, de tanto valor que tem a segurança do trabalho para mim hoje. Eu acho, ouvindo você falar, realmente a gente fica comovido, e disso tudo eu queria daqui em diante levar a entrevista para dois caminhos, que eu acho que primeiro é esse de falar desse trabalho que você faz, que é fundamental, mas também que você pudesse, eu vou inverter aqui, que você pudesse ajudar as pessoas aqui no programa a lidar com relações com quem tem alguma deficiência. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, como que eu vou falar, como que eu vou tratar? Então, curioso, Evandro. Tem isso, não tem? Às vezes a pessoa chega com receio. Com receio de magoar. De magoar. Hoje em dia, assim, ó, o que eu falo para as pessoas é, seja natural e trata de igualdade. Não trata a pessoa com deficiência diferente. Porque a partir do momento que eu estiver pisando em ovos, tratando-a diferente, aí eu vou estar até praticando o que a gente hoje chama de capacitismo, né? Então, assim, ó, trate normal a pessoa com deficiência. E eu tenho recebido, assim, recebo vários convites, às vezes, assim, ó, de pessoas que soubem de alguém que perdeu um membro em algum acidente. Recentemente, uma menina na cidade de Itaúna teve um acidente lá numa fábrica de tecido, e um parente dela fez contato comigo pedindo para que eu fosse lá conversar com essa menina, que ela está numa situação deprimida. Nesse caso, o que eu falei para essa parente dessa menina? Falei assim, ó, vamos aguardar um primeiro momento, porque é natural, ela tem que passar primeiro por esse tempo de aceitação. Assim, ó, ela precisa passar por esse sofrimento. É duro de falar isso, mas primeiro ela precisa. Se eu chegar lá agora, com maior alegria, e falar com ela, vamos viver, talvez não vai ter tanto efeito do que se ela não passar por esse período primeiro. É necessário esse período para ela. Então eu falei com essa menina, falei assim, olha, vamos aguardar um momento, e eu vou sim. Eu vou lá, a gente vai conversar, vou lá almoçar com vocês, passar um dia, né? Enfim, eu vou lá. Mas vamos dar um tempo para que ela primeiro processe, né, o que está acontecendo com ela. Mas o que eu falo assim, para quem está nos assistindo, não pisa em ovos com a pessoa com deficiência, no sentido de não trate-a diferente, trate natural. Tenha naturalidade, né, do que ficar cheios de cuidados. Você já passou por situação de encontrar alguém, conhecer alguém, a pessoa, você perdeu a mão direita. Então, normalmente as pessoas se cumprimentam com a mão direita. Você já passou por essa situação da pessoa estender a mão e ver que você não tem? Já. E assim, isso acontece direto. Às vezes a pessoa fica sem graça, pede desculpa e eu levo numa brincadeira. Você me fez lembrar, se me permita, de um caso até cômico, até engraçado. Outro dia, andando aqui na 1º de junho, tinha, né, a cigana ali na rua. Tinha a cigana ali na 1º de junho. E ela, deixa eu ler sua mão. Nick, eu levei o tuquinho para ela, falei, ha! Aí a cigana deu um passinho para trás e falou assim, não vejo nada no seu futuro. Não vejo nada no seu futuro. Mas acontece sim, Evandro, acontece em restaurante. Outro dia desse eu fui ao restaurante, no horário de almoço, e aí a menina me deu a luva para eu colocar, né? Em tempos de pandemia, a gente tem que colocar aquela luvinha branca, né? E aí eu falei, e agora? Me ajuda aqui a calçar a luva, me ajuda a colocá-la aqui. Aí nossa, desculpa, ficou toda desconcertada. Falei, não tem problema. Não tem problema nenhum a pessoa com deficiência pedir ajuda, porque assim, ó, de fato, a gente tem limitações, né? Agora, eu não preciso ser super-homem para dar conta de fazer tudo. Então, assim, é natural eu pedir ajuda. Então, não tem que ficar desconcertado, não tem que ficar, né, assim, se
pedindo desculpa, não tem. É aquilo que você falou, e nem no começo, que eu achei também muito bacana, mas também não tem que ter dó, né? Não tem que ter dó. Não, o sentimento de dó, ele é péssimo. A gente ficar com esse sentimento de dó diante de uma pessoa com deficiência, isso não é bom, isso é um tipo de preconceito, né? Que a gente hoje está famoso aí, que é o capacitismo. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos falar sobre o que é esse capacitismo. E assim, então, esse sentimento de dó, de jeito nenhum, nem pensar. Porque a pessoa com deficiência, ela não precisa de sentimento de dó, ela precisa de oportunidade, né, e de pessoas que acreditem no seu potencial. Talvez eu possa fazer de uma forma diferente, mas eu chego num resultado final. Fez eu lembrar, outro dia eu estive em uma escola, outro dia não, foi antes da pandemia, eu estive em uma escola aqui em Divinópolis, falando para os meninos. E aí eu recebi o convite da professora para falar que o tema era sobre inclusão da pessoa com deficiência, que a escola ia receber um coleguinha que era cadeirante, e a professora fez o convite para eu ir lá e bater um papo com os meninos e falar de inclusão. E um menino me perguntou, eles estavam todos sentados assim, eu falando para eles todos sentados, aí o menino me perguntou assim, ó, você consegue amarrar o cardaço? E eu sempre deixo meu cardaço já amarrado, eu só enfio o pé, né, para facilitar. E eu falei para esse menino assim, consigo. Aí o outro menino já veio, esse menino para frente, sabe? O outro já veio, já puxou meu cardaço e eles começou a amarra. A professora regalou um olhão, falou assim, e agora, né, com medo de eu não conseguir. Aí eu falei, pronto, se eu conseguir amarrar, beleza. Se eu não conseguir, aí eu já levo para outro caminho. Eu falo para eles que não tem problema pedir ajuda. Mas aí eu fui lá e consegui amarrar o cardaço, os meninos... Então, assim... Isso é aprendizado para eles, né? Para eles e para mim, porque eu não sabia que eu iria conseguir amarrar o cardaço naquele momento. E eu consegui. Então, assim, a gente não tem que ter dó. A gente tem que dar oportunidade para a pessoa com deficiência. E uma outra questão que eu acho importante a gente pontuar, que você está falando, é a terminologia, pessoa com deficiência. Porque tem muita gente que fica inventando termos na hora de falar para também não magoar. É o portador de necessidades especiais, a pessoa... que tem isso, deve ouvir muita coisa. Sim, já, isso aí desde a antiguidade que tem, né, igual tem coxo, tem aleijado. Teve eu recordei aqui, o Anderson Saleme, uma vez ele contando pra gente que existia uma lei no meados de 1800 e alguma coisa, que a pessoa com deficiência, em horários de pico, não podia nem sair de casa. Porque se ela saísse de casa, ela atrapalhava o trânsito. Então era proibido, por exemplo, eu não podia sair da minha casa às 5 horas da tarde, porque senão eu atrapalhava o trânsito. Independente da deficiência. Se tinha uma deficiência, tinha que ficar quietinho em casa. Mas enfim, essa terminologia, né, esses nomes que dão hoje, talvez seja para jogar confetes, né, para não ofender. Mas o correto é pessoa com deficiência. Eu tenho uma deficiência, eu não porto uma deficiência. Porta é documento. Né? Justo, ou então o mosquito lá, o barbeiro, né? Então, assim, ó, pessoa com deficiência, nada de ficar inventando e, né, de ficar querendo contornar para ficar mais bonitinho. Somos pessoas com deficiência. Tem um que usa muito, né, o pessoal fala, pessoas com necessidades especiais. A gente tem vários grupos de pessoas com necessidades especiais. A criança, ela tem uma necessidade especial, né? Quem faz o uso do óculos tem uma necessidade especial do óculos, né? Aí, então, enfim, a pessoa com deficiência e pronto. Porque acho importante a gente falar isso, para esclarecer muita gente, eu imagino que tenha essa dúvida, essa colocação. E aí, disso tudo que o Douglas contou, hoje ele é um palestrante que roda o Brasil, transformando a história dele
num exemplo para aquelas pessoas, principalmente tem muita gente que não leva a sério o perigo no trabalho, não é isso, Douglas? E hoje em dia, assim, a gente vê muito, principalmente nesse período, né, de pandemia, a gente vê muito falar sobre prevenção, né? A palavra prevenção, a gente, nesse período de pandemia, ela está em alta. Mas lá no ambiente de trabalho, né, o operador, a gente precisa e tem oportunidade de trabalhar mais essa questão da prevenção. Para a gente poder falar de segurança do trabalho, eu gosto muito de começar com uma pergunta. A segurança do trabalho, aí eu direciono essa pergunta para você que está em casa, para você operário, né, para você que trabalha. A segurança do trabalho, ela é um valor para você? Ela é um valor? Valor é aquilo que a gente não negocia, né? Aquilo que é extremamente importante. É a honestidade, é o amor. O amor, né? Família é um valor. Por que eu faço essa pergunta, assim, se ela é um valor, se a segurança é um valor? Porque aí o dia que a gente tiver a segurança do trabalho como um valor nesse nível, nós vamos chegar no zero acidente. Hoje, quando eu estou em uma empresa falando, eu tirei até a palavrinha acidente da frase. Aí eu falo assim, a gente vai chegar no zero é possível. Ou seja, a gente não vai ter acidente o dia que a segurança for um valor. Sabe por quê? Porque o dia que a segurança for um valor, eu não vou mais descumprir regras e nem normas de segurança. O dia que ela for um valor, eu não vou mais violar as normas de segurança, eu não vou dar o famoso jeitinho. Então hoje eu faço questão de levar a segurança do trabalho como um valor para as pessoas, né, diante do que eu passei. Como eu disse, assim, né, quando eu estava com 14 para 15 anos, que eu perdi a minha mão, não foi só o Douglas que sofreu com isso, foi a minha família, a escola onde eu estudava, meus colegas, todos ali que me cercavam também sofreu com o acidente. Então, os colegas de trabalho, os colegas de trabalho também, chocados, né? E até às vezes até a própria empresa sofre com isso. Então, quando eu faço questão de levar a segurança como um valor para as pessoas, porque o acidente ele não deixa só uma vítima, né? Tudo que o cerca é vítima do acidente. Eu lembro que teve uma vez que eu fui em uma empresa e eu lancei essa pergunta lá para os funcionários. O que é valor para vocês? Aí um rapaz levantou a mão lá e falou assim, meu carro. Aí o colega dele cutucou ele e falou assim, seu carro não, doido, seu carro não. Porque o carro dele era um Fiat 147. Mas naquele momento, o carro dele era um valor. O sonho dele era ter um carro, mesmo que seja um Fiat 147. Ele juntou dinheiro, ele fez consórcio. O sonho dele era ter o carro. Então, o carro era um valor. Mas quando eu lanço essa pergunta, o que é valor para vocês? O que ganha disparado? Normalmente é família. Família é um valor. E aí, por isso que eu insisto nessa tecla de levar a segurança do trabalho como um valor para as pessoas no ambiente de trabalho. Porque eu não quero que a sua família sofra igual a minha família sofreu quando eu tive, né, o meu acidente. O Douglas, eu imagino, a gente vê relatos aí, tem muita coisa nesse sentido, de que é um problema que está dos dois lados. Infelizmente, tem muito patrão que ainda não leva a sério essa questão. E quando, infelizmente, acontece alguma coisa, paga caro por isso. Mas também, a gente tem relatos, construção civil, às vezes em fundições, uma série de segmentos em que o trabalhador recebe o equipamento de proteção individual, mas não usa. Então, é aí onde eu entro, para tocar no coração desse cara, de que ele precisa, não por uma legislação, não aquilo simplesmente... não está ali, não é à toa, não, né? Não foi alguém que delirou e falou que você precisa usar um capacete na construção civil. Dentro da área de segurança do trabalho, a gente tem as NRs, né, que são as normas... Você fez, inclusive... Técnico em segurança do trabalho, né? E hoje eu sou estudante de psicologia da UENG.
Mas aí existe as NRs, né, que são as normas de segurança do trabalho. Inclusive agora, a partir de agora, de janeiro de 2022, algumas NRs foram reformuladas, né, e foram atualizadas. Inclusive a primeira delas, que é a NR1, que ela vem com uma pegada, a partir dessa nova atualização dela, ela vem com uma pegada que é justamente de gerenciamento de riscos. Hoje, a empresa ela tem a norma, ela tem que cumprir, né, a entrega, fazer a gestão dos riscos que o empregado está exposto ali, mas o empregado ele também tem a sua obrigação, tanto do uso quanto da conservação, falando de EPIs, né, no caso, tanto do uso quanto de conservação do seu EPI. Se ele não fazer essa gestão do uso, se ele não cuidar do seu IPI, ele pode e ele é punido por causa disso. E ele perde até seus direitos trabalhistas por causa disso. Isso dá justa causa. Dá justa causa. Isso é fato, isso é lei. Mas ainda assim a gente encontra, infelizmente, funcionários que burlam, que desobedecem, que não, né, não cumpra a legislação. Mas eu vejo um avanço grande, Evandro, assim, pelas as empresas que eu tenho ido, eu vejo um avanço grande assim, ó, na forma de condução dessas empresas, de gerenciar isso e fazer com que os seus funcionários cumpram a legislação e usam os seus EPIs e cumpram as normas de segurança. Eu tenho visto um avanço. Precisa e tem oportunidade de melhorar? Tem. Mas graças a Deus já está tendo um avanço quanto a isso. Mas aí que eu entro. Quando eu vou à empresa para poder falar da minha história, eu não vou ali só simplesmente contar o que me aconteceu. Eu vou ali para deixar junto multiplicadores de segurança igual eu sou. Eu me considero um multiplicador de segurança, tanto é que no final da minha apresentação, eu faço um compromisso e a gente sela um compromisso entre eu e os funcionários ali, que eu estou deixando ali multiplicadores de segurança, para que a partir daquele momento ali eles sejam multiplicadores de segurança junto comigo. E um detalhe também que eu estou me lembrando aqui, as empresas hoje, assim, várias empresas que eu já estive, eu tenho visto, elas estão usando de uma maneira assim, até muito inteligente, onde ela cria guardiões de segurança. A empresa ela pega determinados funcionários ali chaves para ela, e ela treina esses funcionários onde eles vão ser guardiões de segurança. Ou seja, junto com a CIPA, aí tem mais esses guardiões. Ainda você tem mais um reforço. Mais um reforço. Assim. Então as empresas estão usando dessa estratégia, sabe? Assim, para poder, a fim de melhorar e buscar um ambiente livre de acidente. Isso é fundamental para que a gente tenha melhorias. Melhorias. Né? Não adianta você ter só a legislação, não. Só a vontade, tem que ter o compromisso. Eu falo que a segurança do trabalho, ela tem 3 pilares, ou vou chamar de 3 elementos fundamentais para se fazer segurança no ambiente de trabalho. O primeiro dele é engenharia. Como assim engenharia? Tudo que é máquina e equipamento que a engenharia construiu, que o cara opera ali no ambiente de trabalho, foi pensado na segurança dele. Talvez o maquinário antigo, que na época não falava tanto em segurança, hoje a gente tem uma NR, que é a NR12, que é justamente de proteção de máquinas e equipamentos. Ou seja, esse maquinário antigo, eles foram obrigados a se adequar dentro da segurança. Então a gente tem a engenharia a nosso favor, que máquinas e equipamentos a engenharia constrói. A gente tem sistema. Como assim, Douglas? Sistema. São as normas, as regras. Um exemplo de sistema, o Código de Trânsito Brasileiro. É um sistema que garante a nossa proteção enquanto motorista ou enquanto pedestre. Se você vê uma placa de pare, você não vai chegar atravessando ali. Você sabe que tem um risco iminente de colisão. Eu li, isso é tão sério, as grandes empresas levam isso tão a sério, que eu estava vendo, agora no fim de semana, um voo
que aconteceria sem escalas, não sei se da Gol ou da Azul, teve que fazer uma parada, porque é lei, e isso vale para todo mundo, piloto de avião tem um limite de horas que ele pode voar. Então, esse voo era um voo internacional, eram 3 pilotos, piloto, copiloto e um piloto reserva. Um dos pilotos teve Covid e não pôde embarcar. Então, estavam só o piloto e copiloto. Não houve descanso durante a viagem. E aí é norma que tem que parar. O voo foi obrigado a fazer uma parada que não estava prevista para conseguirem lá um outro piloto para embarcar, para poder chegar a São Paulo. É um exemplo claro do sistema. Então a gente tem a engenharia como a nosso favor para fazer segurança, a gente tem o sistema, que são as normas, as regras de segurança, e o terceiro, que eu acho fundamental, é o comportamento. Aí tem gente, eu já ouvi pessoas falarem assim, nossa, mas o comportamento é o mais difícil. E eu ouso a dizer, não é o mais difícil, ele é o mais fácil. Porque ele depende só de uma pessoa, ele depende só de mim, ele depende só de você. Então a gente tem a engenharia a nosso favor, a gente tem o sistema, que são as normas, as regras de segurança, e a gente tem o comportamento, que depende só de mim, que depende só de você. Então, se a gente usar desse tripé, vamos falar assim, dentro da empresa para se fazer segurança, a gente vai chegar num ambiente livre de acidente. Douglas, já fez palestra onde? Olha, falar por estados, Minas, uma porção de empresa aqui dentro de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Grandes empresas. Grandes. Mato Grosso do Sul, por exemplo, eu estive lá na Energisa, que seria a CEMIG nossa aqui, lá é a Energisa. Rio de Janeiro, pode falar o nome das empresas? Pode. Na Nestlé, Magnesita, na fábrica de biscoito da Marilão já fui por 2 vezes, o próprio grupo Gerdau fui numa porção de empresa deles, já fui também para o grupo Votorantim, Nexa, uma mineradora que chama Nexa, em Morro Agudo e Vazante, já fui para uma fazenda de plantação de tomates em Goiás, Sorgato, já estive também em Goiás, numa mineradora que chama Yamana Gold. Essa da Yamana Gold, um fato curioso, cheguei lá, o auditório da empresa estava lotado. Nossa, tinha gente até nas laterais. E eu pensei assim, esse pessoal todo veio me ver, né? Eu fiz uma palestra até mais empolgado. Quando eu terminei a minha palestra, a menina pegou o microfone e falou, é agora! Aí o povo vibrou. Eu falei, o que é agora? Eles iam sortear uma caneta de ouro. Olha! Ia sortear uma caneta de ouro para os funcionários. É por isso que estão aqui. Mas foi bom assistir a palestra, né? Hoje você, inclusive, é funcionário da VLI, não é isso? Isso, hoje eu trabalho, né, numa empresa de logística, que é a Ferrovia, e trabalho com programação de manutenção preventiva da malha ferroviária. Sobra tempo para palestras ainda? Então, como é que tá? Hoje eu tenho feito algumas palestras, finais de semana, que às vezes acontece, parece sim os convites, e nas minhas férias. Eu sempre programo para o mês de novembro, é um mês que acontece muitas palestras no mês de novembro, e aí eu sempre tenho programado, agendado, as empresas fazem contato e eu agendo essas palestras para novembro. A gente, inclusive, tinha planejado até mostrar outros talentos do Douglas aqui, que terão que ficar para uma próxima oportunidade. A gente teria aqui uma participação especial do Ricardinho, professor de saxofone. O Douglas toca violão e toca... Agora está na aula de saxofone. Sax, isso. A história do sax, falar rapidamente para a gente deixar para um próximo programa, né? Exatamente. Mas a história do sax, ela é muito interessante, que eu procurei uma pessoa para poder me ensinar sax, e ele falou com todas as letras que não tinha como, que o sax, literalmente, ele precisa das 2 mãos. E hoje eu estou fazendo aula de sax, né? Inclusive já fiz uma primeira apresentação. Sim, eu tive o prazer de encontrá-lo lá no esquema, na apresentação do CCM, né? Isso, eu fiz a minha primeira participação, né, em público,
deu um gelo na barriga, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Achou lá o Ricardinho já queria te ensinar, era um desafio. Isso é o capacitismo, né? E ó, o Ricardinho, ele foi, na verdade, assim, ó, o não capacitismo, né? Porque o que é o capacitismo? Capacitismo é um termo novo, que está na atualidade agora, é um tipo de preconceito. Capacitismo é você enxergar primeiro a deficiência do que a pessoa. Assim, falando bem claramente, o capacitismo é isso. É quando você vê uma pessoa com deficiência e a sua reação primeiro é ver a deficiência, no tadinho dele, é um capacitismo. Nossa, será que ele dá conta de fazer isso? É um capacitismo. Eu trabalhei em autoescola, né? Já trabalhei dando aula de direção. E aí uma vez, falando de capacitismo, eu lembrei disso. Uma vez eu, descendo a rua Minas Gerais, fui estacionar o meu carro ali perto de umas lojas aqui entre 1º de Junho e Antônio Olímpio, e fiz uma baliza. E tinha umas meninas na porta de uma loja, e aí eu fiz a baliza. Quando eu desci do carro, as meninas olhou e assim, a expressão delas ali, me viu fazer a baliza e parar o carro, a expressão delas foi assim, né, de espanto, e aí uma não aguentou. Teve uma que falou assim, só com a mão? A gente entende o ponto de admiração da pessoa, mas o capacitismo ele não pode ultrapassar você deixar de acreditar na pessoa com deficiência. Você ver a deficiência primeiro do que a pessoa, isso é capacitismo. Então, assim, o Ricardinho, ele é um cara fantástico, né? Eu queria falar para ele aqui pessoalmente, mas eu sei que ele vai estar nos acompanhando. O Ricardinho, eu não te contei, mas quando eu conheci o Ricardinho, ele foi o primeiro que me deu o violão, sem saber também de que eu queria aprender a tocar violão. Eu fui à missa, o Ricardinho estava tocando na missa, lá na Igreja Nossa Aparecida. Eu não conhecia, eu nunca tinha trocado uma palavra com ele. Quando terminou a missa, ele desplugou o cabo do violão e eu, saindo no corredor, mas a minha esposa, ele chegou, bateu a mão nas minhas costas. Não sei por que eu senti vontade de dar esse violão para você. E me deu o violão, Ricardinho, o violão que ele estava tocando, um violão elétrico. E eu, assim, minhas pernas ficaram bambas ali, falei, que isso? Ele, não sei, eu senti vontade de dar esse violão para você. E ele me deu o violão. E eu falei, pronto, agora eu vou ter que aprender, né? Foi aí que, um tempo depois, eu cheguei a amarrar palito de picolé no toquinho para poder tocar, mas não deu certo. Aí um tempo depois eu tive uma inspiração, que vai ficar para o próximo programa, né, para a gente poder trazer. Eu tive uma inspiração de fazer uma dedeira tamanho maior, uma dedeira de tocar violão. Eu fiz ela de cano PVC, aonde eu comecei a aprender a tocar violão com essa dedeira. E aí hoje eu estou arranhando, né, no violão. Isso vai dar um programa então. E aí agora o Ricardinho passei um bom tempo sem vê-lo. E aí, um dia que eu encontrei com o Ricardinho, ele me fala, Douglas, eu tenho vontade de te ensinar a tocar sax, você não tem vontade de aprender? E eu contei ele a história, né, que eu procurei uma pessoa aqui em Divinópolis, e essa pessoa falou que não tinha como eu aprender a tocar sax, porque o sax literalmente precisa das duas mãos. E o Ricardinho, ele viu além da deficiência, né? Ele não sei como, vai lá que a gente vai dar um jeito. E hoje é o meu professor de música e de saxofone. Em breve nós vamos estar recebendo aqui tanto o Ricardinho, e tem um amigo nosso também que vai estar em breve aqui, não com o Douglas, mas é o nosso querido Mauro, né? Mauro é fantástico. O Mauro é outro cara assim que foi mandar um abração para ele. Vai estar com a gente aqui em breve, contando as histórias dele também, é outro guerreiro, não é? O Mauro, eu me recordo que eu cheguei todo tímido, né, na ADEFON. O Mauro já havia adquirido a sua deficiência, e eu cheguei todo tímido, acanhado, e o Mauro foi um assim, que literalmente me abraçou, né, com aqueles 2 toquinhos dele, e assim,
e me deu uma direção na vida. Um abraço para você, Mauro. Em breve vai estar com a gente aqui. Isso. Douglas, quem quiser encontrá-lo, eu sei que você gosta muito de... você não perde a oportunidade de estar ajudando, falando sobre esse assunto. Quem quiser te encontrar, onde pode ser? Tá, aí pode achar a gente lá no Instagram, né? Pode Sim. ser pelo Instagram, que é Douglas da Guarda. Douglas da Guarda. O da separado isso, e guarda. Só lembrar de guarda, né? De trânsito. E Douglas da Guarda, é só chamar a gente lá, vai ser um prazer a gente continuar a amizade lá, ou se a gente tiver a oportunidade de ir até a sua empresa e falar de segurança. Como eu disse, assim, falar de segurança para mim, Douglas, é uma missão. Se eu não falar de segurança, eu tinha que ser preso. Então, muito obrigado. Prazerão de receber aqui, meu caro. Eu que agradeço, Evandro. Já vai esquematizando, preparando o repertório com o Ricardinho lá, pode ser? Pode deixar, combinado. Sax e violão? Sax e violão. Olha, isso aqui vai... Quem sabe um pandeiro. Isso aqui vai virar um forró aí. Douglas, brigadão. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, pela confiança de estar aqui. Assim, eu fiquei extremamente feliz, tá, de poder estar vindo aqui, partilhar um pouco da história. E obrigado mesmo. Gente, é um prazer tê-lo aqui. Em breve você volta para um programa musical. Espaço Aberto de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir das 5 da tarde, aqui na TV Candidez. Para você, um bom restinho de tarde, uma boa noite e até o próximo programa.